Professor Kelser de Souza Koch. Nessa videoaula eu vou apresentar alguns conceitos sobre densitometria óssea. Então, a densitometria óssea é um procedimento não invasivo, que avalia a densidade mineral óssea, a DMO, e compara com dados populacionais normais. Então, ela leva em conta a idade, o gênero, o peso e a etnia para fazer a comparação dessa densidade mineral óssea. E existem formas diferenciadas de avaliar essa DMO, mas a recomendada pela OMS desde os anos 90 é o DEXA, que seria a absorciometria de 2 fótons de raio-x, ou um feixe de raio-x com fótons de 2 picos de energia. Então, basicamente, ela usa o raio-x, uma radiação ionizante, só que com 2 intensidades diferentes de raio-x para poder comparar a parte óssea e a parte mole. Então ela consegue separar a absorção do raio-x pelo componente ósseo. Então principalmente se faz uma varredura, que pode ser na região lombar, articulação coxofemoral ou região distal do antebraço. Então, como comentei anteriormente, se faz a diferença entre o feixe de raio-x de saída e o raio-x de entrada. Através desses 2 picos de energia, se consegue então fazer uma estimativa da densidade mineral óssea. Então, numa radiografia, que também usa raio-x, se consegue avaliar que o osso é um pouco mais radiopaco, ele fica mais branco, a imagem, só que ela não quantifica a densidade mineral óssea. E esse exame aqui, a densitometria óssea, ele é específico para poder avaliar então essa DMO usando 2 intensidades de raio-x diferentes. Então as indicações aí são para avaliar a saúde óssea e risco de fratura. Lembrando então o contexto, que a doença osteoporose, que é a indicação maior aí para rastreamento, e indicação desse exame. Então o osso, lembrando da fisiologia, ele tem um processo de remodelação contínua. Os osteoblastos são as células que vão formar o osso e os osteoclastos são as células que vão reabsorvendo o osso. Então esse processo é um processo natural, que desde a infância, na fase adulta e no envelhecimento a gente tem um processo maior de reabsorção. Por isso a preocupação aí em avaliar risco de osteoporose. Também é importante comentar que o tecido ósseo ele é bifásico, ele tem uma parte proteica, orgânica, de colágeno, e uma parte mineral, que é de hidroxiapatita, o que confere flexibilidade e rigidez ao osso. E também o osso apresenta regiões diferentes, como o osso cortical e o osso trabecular. Então a osteoporose seria esse problema aí, metabólico, que reduz a densidade mineral óssea, e altera a microestrutura do osso, levando a fragilidade e fraturas. Então esse processo é lento e contínuo, e a gente estima que existe uma redução de 1/3 ou até metade do osso quando a pessoa for idosa, quando comparado aos 30 anos de idade. É claro que isso varia de acordo com o indivíduo, com a etnia, com o sexo, mas existe uma redução fisiológica, da massa óssea, da densidade mineral óssea, e esse exame então ele é uma indicação forte para esse rastreamento, já que a osteoporose ela não é uma doença visível, então ela é silenciosa, então se busca um exame que consiga rastrear esse problema. Aqui mostrando então uma imagem de corte de osso trabecular da vértebra. Então aqui um osso normal e aqui o osso osteoporótico, mostrando aí a arquitetura dele muito mais porosa, muito mais frágil, que pode ser quebradiça ou pode ser compactada ou pode ter problemas aí com fraturas. Nesse contexto, as mulheres têm um maior impacto, geralmente pós-menopausa, pela redução dos hormônios aí, e maior chance de ter osteoporose. E também doenças nas paratireoides, que trabalham aí, tem hormônios que são utilizados para regular o cálcio sérico. Então isso pode influenciar também aí a maior chance de osteoporose.
Também outras doenças como hiperfunção do córtex suprarrenal, doenças renais crônicas, doenças hepáticas crônicas, DPOC, hipertiroidismo, alterações intestinais, hipercalciúria idiopática ou doenças reumáticas como artrite reumatoide, que de alguma forma pode influenciar aí a reabsorção e a formação do osso. Os fatores de risco para osteoporose, então, fatores genéticos hereditários, mulheres caucasianas, né, brancas, né, que acabam aí tendo uma menor absorção de vitamina D e por isso o osso fica mais frágil. Também baixa ingestão de cálcio e vitamina D, parte nutricional. O peso mais baixo, né, o peso, a gente sabe que ele tem um efeito importante para a massa óssea, já que o osso ele é um material piezoelétrico, ele responde à diferença de potencial com a carga mecânica. Então ele fica mais duro com o peso, né? Não confundir aí com doença articular, que o peso ele é ruim, né? Ele faz mal à articulação. No caso da osteoporose, quem tem maior peso tem menos chance de ter osteoporose. Tá? Então, pessoas muito magras, né, podem ter mais osteoporose do que pessoas mais obesas ou com MC mais alto. E fatores aí de estilo de vida, como alcoolismo, tabagismo, sedentarismo, né, que está relacionado também com essa descarga de peso, com o hábito do dia a dia que podem deixar o osso mais duro. E medicamentos como corticoide, né, ciclosporinas, podem influenciar também aí a piora a redução da massa óssea. Então, a osteoporose está indicada como triagem, como rastreamento, né, no idoso, né, indivíduo maior de 60 anos, 65 anos, deficiência de hormônios sexuais, a menopausa, quando o raio-x aparece com osteopenia, né, já tem uma redução da opacidade, pacientes que têm uso crônico de corticoides, quando está se acompanhando a osteoporose já como, né, acompanhamento periódico e parte genética. Então, como diagnóstico, né, usual e corriqueiro, se usa o DEXA, né, como já comentado. Então, o princípio básico aí é a absorção diferencial da radiação. Ela vai atravessar os tecidos e vai ter uma componente do osso que vai atenuar mais a radiação pelos esses dois picos de energia e vai conseguir quantificar a massa óssea. Então, na radiografia é uma avaliação grosseira e na densitometria ela consegue precisar isso, consegue quantificar com mais fidedignidade quanto de densidade o osso tem. Tá? E por isso consegue fazer uma detecção precoce da perda de massa óssea. Então aqui mostrando dois exames, aqui uma radiografia em perfil da coluna e aqui uma ressonância, mas para mostrar esse acunhamento vertebral, né, que muitas vezes o osso ele pode não fraturar, mas ele pode ser comprimido por ele ser mais poroso. Tá? E a grande preocupação é essa estenose do canal medular, né, que pode provocar aí problemas importantes, né, como parestesia, perda de força ou até mesmo uma incapacidade de movimentação. Né? Então, e isso silencioso, né? Então, por isso a importância de fazer o diagnóstico precoce e tratar essa doença. Então, o DEXA, que é essa absorciometria de dois fótons de raio-x, ele vai usar dois picos de energia, duas intensidades diferentes de raio-x. Tá? E isso pode ser feito com a tensão do aparelho ou com algum filtro, tipo o Cério, que ele faz, ele consegue filtrar a radiação e gerar duas intensidades diferentes. E essa diferença de absorção pelos tecidos moles e ósseo, ele consegue separar então a contribuição de tecidos moles, tá? E conseguir aí deixar só o que corresponde ao osso. Tá? Então aqui está mostrando essa figura, mostrando um pouco disso, né? O raio-x atravessa o tecido, né, com densidades diferentes. E daí nós temos aqui uma intensidade maior, outra menor, e eu consigo separar então só a componente óssea, né? Só a radiação que atravessou o osso por esse balanço de energia, né, que chegou ao detector, e também por a intensidade, né, a penetração diferente de uma radiação de menor intensidade com outra de maior intensidade. Então você consegue separar o componente ósseo. Esse tipo de aparelho também pode ser usado para avaliação da composição corporal, de forma mais precisa.
Tá? Então, ela consegue separar outros componentes, como massa magra, massa gorda, né? Mas nesse contexto aqui é principalmente para massa óssea, por esse mesmo princípio. Então, esse aqui é uma imagem do aparelho, né? Então, o paciente aqui ele vai ficar na mesa, ele vai ficar com a flexão de quadril e joelho, o tubo de raio-x fica debaixo da mesa e o braço, onde tem os sensores, ele vai movimentar nessa região aqui superior. Então, aqui mostrando a intensidade de energia, né, número de fótons pela energia e o espectro eletromagnético do raio-x, né? E aqui essas duas intensidades de energia. Então a gente tem aqui uma intensidade, duas diferentes, né, que conseguem fazer essa separação da parte mole e da parte óssea. Então, de novo, aqui uma figura mostrando, né, o paciente sendo examinado. E aqui as regiões que são avaliadas, tá? Então, a região do quadril, ou região coxofemoral, a região lombar e a região distal do antebraço. Tá? Então, são regiões comumente avaliadas no exame de osteoporose. Essas aqui são as mais comuns, que são regiões que têm descarga de peso, né? Então, são importantes aí para a avaliação da chance ou do risco de osteoporose. Tá? Então, como é que se faz a comparação, a referência disso? Então, você tem que normalizar o resultado, ou seja, comparar com outras populações para avaliar se isso está normal. Tá? Então, são dados estatísticos e se compara com uma curva gaussiana, tá? Que é uma curva de distribuição de probabilidade daquela população. Tá? E se avalia, então, o risco desse evento com desvio padrões, né? Que é essa letra grega aqui, que a gente chama de sigma, tá? Que é o desvio padrão. Tá? Então, essa aqui é a curva gaussiana, tá? Uma curva normal ou gaussiana. Tá? Então, a gente tem uma distribuição aqui dos valores. E aqui a gente tem o valor médio, que é o valor mais comum, tá? Aqui no meio. E eu tenho variabilidade disso. Então, eu tenho aqui um desvio padrão para mais ou para menos, dois desvio padrões para mais ou para menos. Tá? Então, eu tenho a média dos valores, que é o valor mais comum, e o desvio padrão, que é um dado de variabilidade. Tá? Então, se compara esse valor, quando o paciente faz esse exame, é comparado o que seria esperado para esse paciente, para a população dele. Tá? E daí se compara com esse valor previsto, o valor médio, que já é feito de acordo com várias populações. Tá? Então, tem dois índices que são bem utilizados na densitometria óssea, que é o índice T. Tá? Então, esse índice T ele avalia a densidade mineral óssea de referência para o mesmo gênero e no pico da massa óssea entre 25 e 35 anos de idade. Tá? Então, ela compara com como seria a massa, a densidade, a DMO na idade jovem. Tá? E avalia a perda de densidade mineral óssea ao longo da vida. Então, a gente tem o seguinte, que de acordo com o OMS, o normal é perder até um desvio padrão. Tá? Então, existe uma redução fisiológica da DMO, né, e isso aqui é normal, é fisiológico. Quando tem uma redução entre 1 e 2,5 desvio padrões, isso é considerado osteopenia. Tá? Já tem um início da redução da DMO. Osteoporose quando tem uma redução menor do que 2,5 desvio padrões. E osteoporose estabelecida quando tem essa redução de 2,5 e presença de fraturas. Tá? Então aqui é o cálculo, né, utilizando essa expressão. Então a gente tem a DMO do paciente e a DMO e o desvio padrão de referência. Tá? Então compara e tem um índice T, que é um valor que aparece no exame, aparece um gráfico de comparação e o valor do índice T. Tá? Então aqui mostrando uma figura onde eu tenho uma paciente aqui de mulheres brancas, né, uma curva de variação da DMO e a redução com a idade no quadril. Né? Então mostrando aqui que a densidade mineral óssea em miligramas por centímetro quadrado, ela em torno aí de 1000, lá com 25 anos de idade, e existe uma redução aqui depois de 60 anos bem expressiva, né? Onde o valor da MO pode ficar abaixo de 800. Tá? Então isso é comparado com o valor previsto para essa paciente. E depois nós temos o índice Z,
que ele avalia a redução da massa óssea com o envelhecimento. Tá? Então, referência para faixa etária, massa corporal e sexo. Então, ele é mais específico para aquele paciente e avalia fatores da redução da DMO por fatores além do envelhecimento. Então, fatores de estilo de vida, fatores de medicações, né, ou de doenças que podem estar culminando aí com uma redução mais expressiva da DMO. Então, esse é o índice Z. Ele compara então a DMO do paciente com a DMO e desvio padrão do grupo, né, de faixa etária, de peso e de sexo. Então, aqui mostrando a referência para a varredura de quadril. Então, nós temos aqui a idade, tá? Onde comparando com o homem branco, com a mulher branca, com o homem negro e com a mulher negra. Tá? Então, vejam aqui os valores médios, tá? E o desvio padrão, tá? Para essa categoria. Então, vejam que o homem negro ele tem valores maiores, né? Claro que tem uma redução também, mas são valores maiores. E comparação aqui com a mulher branca, né, ela já começa com valores mais baixos e tem uma redução mais expressiva. Tá? Então, mostrando essa densidade mineral óssea comparada para por sexo, por etnia, né, por faixa etária. Aqui então mostrando a região lombar, avaliada pela densitometria óssea. Então o exame consegue demonstrar a densidade por vértebra e a total. Tá? Então ele calcula a área estimada da região. Depois, pelo raio-x 2 picos, né, de energia, ele consegue estimar a massa de cada vértebra. E depois aí, então faz a avaliação da densidade mineral óssea vertebral e também a densidade total. E no computador e o laudo do exame, então, ele mostra, além dos valores do índice T e do índice Z, ele mostra aqui esse dado num gráfico. Então, nós temos aqui uma mulher branca, a senhora P, tá? Onde ela tem quase 70 anos. E aqui nós temos o índice T, tá? Que é esse índice aqui que avalia em desvio padrões, né, comparado com a faixa etária lá de 30 anos, né, comparado quando era jovem, ele faz a comparação da perda de massa óssea. Então vejam que aqui é o zero, que seria o normal, né, seria o que seria esperado para ela aqui com 30 anos, e daí até um desvio padrão seria uma perda normal da massa óssea, e entre 1 e 2,5 seria osteopenia, né, então ela tem aqui osteopenia. E abaixo de 2,5 seria a osteoporose. Tá? E aqui nós temos essa curva, aqui, essa linha, né, que vai reduzindo com o tempo, seria o índice Z, tá? Que também compara aqui com o valor normal e uma redução além do normal. Essa paciente não está dentro do previsto, né? Ela teve uma redução esperada para a faixa etária. Tá? Então, mostrando o índice T e o índice Z aqui nesse gráfico. Então, no exame tradicional, nós temos aí essas regiões da lombar, do quadril e da região de estado antebraço, mostradas em valores e em gráficos. Outras formas de diagnóstico também são utilizadas, mas não de rotina e não, né, como protocolos, mas se pode também fazer esses exames, como a tomografia computadorizada quantitativa. Tá? Então, ela mede da mesma forma a absorção diferenciada de fótons de raio-x pelo tecido ósseo, só que ela é mais precisa, porque ela consegue avaliar a densidade em massa por volume. Tá? Então, em grama por centímetro cúbico, porque é um exame tridimensional, né? Enquanto a densitometria óssea avalia massa por área. Tá? E ela consegue discriminar então parte cortical e trabecular do osso. Tá? Então, ela é mais precisa, só que tem problemas de desvantagem pelo custo, pelo acesso difícil e pela dose de radiação que é mais alta. Então, a rigor, ela não vai mudar muito a intervenção ou o desfecho, né, desse paciente. Então, ele é indicado em alguns casos, né, com dificuldade de diagnóstico, acaba se fazendo esse exame, mas ele não é um exame de rotina. Aqui mostrando então esse exame, né, com aqui a varanda lombar do paciente, então algo bem específico. Ele consegue então avaliar tridimensional, diferenciar osso cortical, osso trabecular, né, e quantificar a densidade do osso diferente, né, com densidades diferentes. Então ele é mais preciso, só que no final das contas aqui ele não vai alterar tanto o desfecho ou a intervenção.
Também pode-se fazer ultrassonografia quantitativa. Essa é uma técnica que vem ganhando espaço, mas ainda ela não tem valor de referência, tá? E ela tem dificuldade na questão de não avaliar coluna e quadril, que são as regiões mais importantes com descarga de peso. Tá? Então, geralmente usa nas extremidades, na calcâneo, falanges e tíbia. E a base física é que existe uma atenuação do sinal em função da frequência, tá? Em decibéis em relação a megahertz. E o diagnóstico vai ser em função dessa elasticidade. Então, a gente consegue avaliar então que o som reduz a propagação, né? E consegue avaliar se o osso é mais rígido ou mais poroso através desses princípios da atenuação do som. Tá? Então, como ele não tem tanto valor de referência, ele ainda carece mais estudos para poder ser usado como rotina. Mas a grande importância dele é porque ele usa radiação não ionizante. E também pode ser feita a ressonância magnética quantitativa. Tá? Ela avalia a densidade mineral óssea e fraturas ocultas. Né? Quando não aparece numa radiografia uma fratura pequena, consegue-se usar esse exame. Então, ela avalia só o osso trabecular. Tá? Então, o osso cortical não tem uma capacidade boa para fazer esse exame. E avalia o relaxamento, né, dos espinhos para avaliar a DMO. Tá? Mas também não é tão comum esse tipo de exame. E com relação à segurança do DEXA, né, a gente pode dizer que, apesar de usar radiação ionizante, usar raio-x com os dois fósforos de energia, a dose é muito baixa, uma dose bem pequena. Tá? Então, a dose que um paciente recebe é menor que um dia de radiação de fundo. Então, é bem pouca a dose de radiação que ele recebe, apesar de ser ionizante. Quem trabalha com esse tipo de exame, eles recebem uma dose bem pequena de radiação, que dispensa o uso de radioproteção e EPIs. Tá? E também é importante a questão da manutenção desse aparelho. Né? E aqui então o resumo dessa videoaula. Então, a densitometria óssea, ela usa o DEXA, que é um aparelho que faz uma absorciometria de 2 picos de raio-x. Então, 2 intensidades aqui mostradas no espectro eletromagnético. E essas 2 intensidades então conseguem separar os componentes de parte óssea e partes moles e quantificar então a densidade mineral óssea. Então, essa densidade óssea ela é importante no contexto da osteoporose para rastrear a indivíduos que têm uma microestrutura do osso mais frágil, mais porosa e ter uma indicação terapêutica para isso. Os valores previstos são comparados com a população, né? E nós temos aqui scores, né? O score T e o score Z. E o score T aqui mostrando a comparação com o indivíduo quando jovem, com 30 anos, e daí mostrando aqui os valores de referência em função do desvio padrão. Né? Então, normal até um desvio padrão de perda de massa óssea, osteopenia entre 1,5 e 2,5, e osteoporose quando tem uma perda maior que 2,5 desvio padrões. E as imagens diagnósticas então são mostradas score T, score Z e são comparadas através de gráficos, né, e valores demonstrando essa adequação do paciente a esse exame. E seria isso a videoaula. Então usei o livro do Mourão, capítulo específico de densidade mineral óssea. Um abraço a todos, tchau, tchau.